Olá, minha gente querida! Vamos colorir? No vídeo de hoje, eu trouxe 4 canetas das que eu tenho aqui para a gente testar juntos. Tenho essa, que é um marcador à base de álcool, essa, um marcador à base de água, e essas 2 canetas são consideradas hidrocor, mas elas são bem diferentes. A famosa caneta escolar, né, canetinha escolar, e essa daqui é um pouquinho diferente, mas eu vou mostrar para vocês no papel qual a diferença entre as 4. Já peguei o nosso caderninho de teste e vamos à nossa primeira caneta, que é a nossa caneta famosa da Touch, né? Essa é a ponta fina e ela também tem a ponta grossa, né? A segunda caneta que eu vou testar é essa daqui. E essa aqui é a nossa caneta, é o nosso marcador à base de água. Ela também tem 2 pontas, a brush e a fine line, que é essa ponta bem fininha. A terceira que eu vou testar é a nossa canetinha escolar. E a última, mas não menos importante, é a nossa Beige Paper. Essa caneta, ela também vem escrito que ela é uma caneta hidrocor, assim como a canetinha. Mas eu vou mostrar para vocês como ela se comporta de maneira diferente no papel. Gente, eu não sei se dá para vocês perceberem, ela tem essa ponta, a ponta dela, esse brush, né? Eu não sei se dá para vocês perceberem a diferença olhando, né? Mas ela é maravilhosa para pintar. É muito boa, é macia demais. Infelizmente, eu não consigo deixar link dessa caneta porque eu não achei em lugar nenhum para vender na internet. Eu comprei numa loja próxima à minha casa e eu não sei aonde vende na internet porque eu não encontrei. Agora eu vou mostrar aqui a parte de trás da minha folha para mostrar para vocês a diferença de qual transfere e qual não transfere. Olha, de todas as que eu testei, a única que transferiu foi a Touch, a base de álcool, tá? Essa aqui é a base de água, transferiu muito pouquinho aqui. Ela até transfere, mas se você fizer muitas camadas. A canetinha escolar não transfere. E essa daqui não transfere nada, que é a da Beige Paper. Não transfere nada, nada, nada. Vamos tentar fazer com elas camadas para a gente tentar entender o que cada uma suporta. Eu vou começar pela... Vou anotar aqui para a gente entender. Essa é a da Touch, né? Ó, ela suporta bem, eu posso passar e quanto mais vezes eu for passando, mais pigmentada ela fica e ela fica bem uniforme, né? Agora eu vou testar se eu quisesse fazer um degradê com ela. Ela suporta bem, mas ela não se mistura, entende? Você não consegue fazer um degradê assim, muito misturadinho, né? Ele fica marcado.
essa daqui, que é a base de água, ó, vamos pintar ela. Ela também é bem macia, essa daqui. Só que diferente da caneta à base de álcool, ela não suporta camadas, muitas camadas. Olha aqui, ó, o que começa a acontecer, ó. Ela começa a soltar, ela machuca o papel. Então, ela é boa, mas não tem como você forçar muito ela no papel. Aí eu tento aqui fazer um degradê, vamos ver. Ela até se mistura melhor do que a outra, entende? Só que o que acontece? Por ela machucar o papel, eu não consigo fazer muitas camadas com ela. Agora, quanto à canetinha escolar, né? Eu consigo pintar assim, né? E aqui ela vai suportando as camadas, mas como também é a base de água, ó, ela também vai machucando o papel. Eu não tenho um tom mais claro desse, eu vou usar o amarelo aqui pra gente tentar. E ela também, ó, não se mistura muito bem. E agora, essa da Beige Paper. Ela parece uma tinta aquarelável. É essa a sensação que eu tenho, sabe? É como se eu estivesse pintando com guache, por exemplo. É essa a sensação que eu tenho quando eu uso essa caneta. Ó. Quando ela seca, ela fica mais fosca. E aqui, ó, ela aceita camadas, tá? Bem de boa. Eu posso ir construindo camadas aqui nela, ó. Agora, se eu tentar fazer um degradê, o que acontece com essa caneta? O ideal tem que esperar secar, porque ela é uma tinta, ó. Ela parece uma tinta mesmo, tá vendo? Ela fica ainda bem molhada, então, para você fazer qualquer coisa, você tem que esperar ela secar. Não dá para você fazer rápido. A touch, né, em álcool, você tem que, na verdade, não deixar secar para que você consiga ter um resultado melhor se você quiser fazer camadas, né? Essa daqui já é diferente, eu preciso deixar ela secar, mas ainda assim, ó, olha, uma sobrepõe a outra. A clara, eu gosto de usar essa caneta aqui, ó, para fazer detalhes, né? Porque pode ser uma cor clara e ela sobrepõe a cor escura. Eu posso colocar aqui o branco, cinza clarinho, ó, e ela cobre. Ela fica por cima. Então, assim, para degradês, essa não é boa, tá? Mas, para fazer coisas por cima da tinta, funciona muito bem. Por exemplo, eu faço um fundo aqui, né? E aí, eu quero fazer alguma coisa com um tom mais escuro por cima. Ela cobre. E isso não vai acontecer com os marcadores, né, gente? Por exemplo, se eu botar a cor mais escura aqui por baixo, né, como tá aqui, se eu for desenhar com o marcador, ele não vai aparecer, né? Ele some na tinta. Eu peguei um desenho aqui pra gente testar. Vamos começar com a touch, né? Ponta fina. Touch ponta fina, tem ótima cobertura, tá vendo? Agora vamos com a ponta grossa. Confesso que eu não sou muito habilidosa para usar essa ponta chanfrada.
eu prefiro a fininha. Eu ainda tô me habituando com essa ponta. Embora eu ache que ela deixa mais uniforme. O que que acontece com a caneta Tutti? Ela seca bem rápido, né? Por ser uma caneta à base de álcool. E aqui, ó, se eu quiser fazer um degradê com a própria caneta, ó, eu consigo fazer sombras com a própria caneta e ela vai aceitando bem. Ela não machuca o papel, tá vendo, ó? E aqui eu posso reforçar quantas vezes eu quiser. Aí agora a gente vai fazer o mesmo, mas com a caneta à base de água. Olha, só de você passar e voltar, você percebe que ela já fica meio porosinha, sabe? Ela realmente já começa a machucar o papel muito rápido. Olha. Aí, beleza, eu fiz aqui, né? Fica bem clarinho, tá vendo? O marcador a álcool também, ele tem o tom mais vibrante, né? E deixa mais uniforme. A água, ele fica assim, bem manchadinho. E aí, se eu quiser fazer camadas, ele já começa a machucar o papel. Então, assim, não suporta bem as camadas. Uma coisa que eu gosto muito de usar essa caneta aqui à base de água é da seguinte maneira, fazendo coisas que eu não preciso que fique muito uniforme, né? Eu trabalho com ela assim, fazendo círculos para fazer um fundo, alguma coisa desse tipo assim, ó. E aí eu gosto que eu vá cobrir com outra coisa, alguns detalhes assim, eu gosto de usar essa. E eu acho que ela machuca menos o papel quando usada desse jeito assim, ó. Mas aqui já começou a machucar, tá vendo, gente? É bem rápido. Se eu tentar fazer assim a sombra ainda depois por cima, não, machuca muito o papel. Dá pra usar, uso muito até, tá? Mas acho interessante você aprender a extrair o melhor de cada marcador, né? Eu uso todos esses que estão aqui eu uso, mas é muito bom a gente saber a diferença entre eles, né? E saber quando usar, qual a gente pode forçar mais, qual a gente não pode forçar. Essa aqui é a canetinha hidrocor. Gente, eu já pintei todo um desenho com ela. E até que me surpreendeu, tá? Embora realmente não seja o indicado, mas eu até que gostei bastante. Tem vídeo também aqui no canal, posso deixar aqui para vocês no card. Essa sem dúvida, né, gente? Não cobre, não é pra... Ó. Mas é uma outra maneira que eu trabalho com ela também, da mesma maneira com a outra que é a base de água, que eu ainda prefiro, né? E fazendo círculozinhos assim, que eu acho que ainda dá uma cobertura melhor. Mas olha, já começa a soltar. Gente, eu não sei se dá pra vocês verem daí. Vou aproximar aqui a câmera. Vê se dá pra ver o tanto de pelinho que tem nessa aqui, que é a base de água, ó. E essa daqui é uma textura bem lisinha. Tá vendo? Agora eu vou testar aquela outra. O que que acontece com essa aqui? Gente, esse pincel é maravilhoso. Eu pintaria todo um desenho com ela, sendo muito feliz. Mas o que que acontece, ó? Se eu for cobrir um desenho aqui, ó, ela tem uma cobertura muito boa, ó. E eu não sei se vocês conseguem sentir daí como ela é gostosa de pintar. Olha, é maravilhosa, tá vendo?
Só que, qual é o ponto dela? Por exemplo, estou aqui pintando esse desenho, né? Se por um acaso eu estendo para cá, olha o que acontece. Ela cobre todo o traço. Olha. Ela não é esse efeito transparente, ela cobre o traço. Ela é interessante para caso eu não queira, que eu queira realmente cobrir esse traço, né? Ou caso eu queira colocar de uma outra cor, por exemplo, né? Eu não quero que a minha cobra seja preta. Eu quero que ela seja verde clara. Então, eu posso usar essa para contornar toda a minha cobra. Entende, gente? Por que que livros, né, estilo Bob Goods, por exemplo, são difíceis de pintar com ela? Porque os desenhos Bob Goods, eles são muito pequenininhos. Então, acaba que para você manter uma distância, né, do desenho, fica difícil. Aqui, ó, se eu quiser pintar, eu consigo pintar sem encostar nas linhas, né? Eu vou apenas fazendo assim, ó. E aí eu consigo manter o traço caso eu não queira cobrir. Mas ela suporta camadas e seca também rápido, né? E quando ela seca, ela fica essa textura mais fosca, meio tinta mesmo, gente, meio tinta, tá? Eu não consigo fazer um degradê, tá vendo? Ela é mais esse estilo chapado. E aí, se eu quiser que fique melhor a cobertura, né? Eu vou fazendo camadas com ela até chegar no nível que eu quero. Só que ainda assim, gente, ela é uma caneta que fica mais marcadinha. Então, realmente você tem que saber para o que você quer, né? Por exemplo, se for para ser um fundo de alguma coisa, às vezes fica legal, porque eu vou colocar uma outra coisa por cima. Eu acredito que deu para vocês entenderem a diferença, e essa era uma dúvida que eu tinha muito grande sobre a diferença dos marcadores, sabe? É nítido que o marcador da Touch, ele fica bem mais uniforme, bem mais lisinho, né? Você consegue fazer muito mais coisas com ele. Quanto eu quiser aumentar de sombra aqui, eu consigo. Agora, uma outra coisa, se eu usar o marcador à base de água, eu consigo usar o da Touch por cima? Você até consegue, mas olha o que começa a acontecer, ele começa a borrar, ó. O papel já tá tão machucado que ele começa a borrar. Na canetinha, a mesma coisa, borra menos, mas começa a borrar. Agora, nessa aqui, ó, ele fica esquisito, ó. Tá vendo? Não dá, ele começa a tirar a tinta. A não ser que você faça só bolinhas assim, né? Mas ele fura, tá vendo? Ele fura a camada da tinta, ele não pinta. E quanto a transferir, só o da Touch transfere. Mesmo eu fazendo várias camadas, o único que transferiu, né, foi a caneta da Touch. Ah, não, na verdade, ó, a base de água que eu passei algumas vezes também transferiu, gente, ó. A base de água, ela não vai transferir se eu passar uma camada só.
como ela é difícil de cobrir, às vezes é difícil você conseguir passar apenas uma camada, né? Olha, não transfere ou transfere bem pouco. Mas é difícil, tá vendo? Ela fica marcadinha assim. Eu consigo usar todas, cada uma com um objetivo diferente, né? Um desenho diferente. Mas eu confesso que eu já estraguei muito desenho quando eu não sabia como funcionava cada uma. Eu acho que você conhecer o material que você está pintando é muito bom, porque te possibilita não estragar seu desenho. Eu estraguei já vários desenhos, porque começava a pintar, o material não era para aquele tipo de papel, não suportava camadas e eu acabava estragando o desenho. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida a mais que eu não consegui explicar aqui nesse vídeo, você pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou ter prazer de responder vocês, tá? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.